você poder conversar com pessoas que estão bêbadas e tudo mais, para conversar de política, normalmente, ainda mais com petista, nem são sai muita coisa. Imagina um cara bêbado, não sai, não tem como. É, é irreversível, não sai. Você pode tentar, vai lá, dá a volta que você quiser e tenta conversar com uma pessoa petista que você não vai conseguir converter o cara nunca. Fala galera, bom demais. Hoje a gente vai ver aí o Lucas Pavanato causando aí depois do carnaval. Vamos ver que time aí tem pra falar, hein? Parece que tá interessante, hein? Dá pra dar bastante risada. Bora. Entendendo covarde. E você é outro. Você não olha a minha cara. A culpa é sua que o Lula vai ganhar em 2026. Eu espero, tipo assim, eu quero bem de todos, mano. Eu quero bem de você também. Eu quero que todos vivemos bem, tá ligado? Olha o naipe do cara, olha o naipe. Olha o naipe. Provavelmente esse cara aqui, ó, ele é o segurança do Pavanato, lógico, né? Esse cara não fica sozinho, a pau. Olha o naipe do maluco, mano. Também quero. Eu acho assim, se nós, classe trabalhadora, Senta aí. tudo produz, a nós tudo pertence. Ah, é? Então, Verdade. porque Mano, isso é uma falácia de um tamanho, mano. Deus me livre e guarde, cara. Cara, só porque o fato do cara estar trabalhando, a empresa pertence. Claro que não, isso não existe. o cara ele entrega lanche no McDonald's, ele é dono do McDonald's. Na moral, não. O que eu tô falando? É exatamente Eu acho isso. assim, a gente vende a nossa força de trabalho, a gente não recebe porque a gente produz. Entendeu? Eu quero que você, como trabalhador, receba pelo que você produz. Apesar de você não ser um trabalhador. Mas e o risco de investimento? O risco de eu quebrar e ficar sem nada, esse risco não conta para eu receber mais? Com certeza E o conta. capital que eu acumulei, Então, que eu é. investi, sem garantia trabalhista nenhuma, isso não conta? Com certeza. Então pronto. E o governo de Cuba, você acha que é uma boa referência? O governo do Cuba É, a ditadura. diferente. Por quê? Por exemplo, você fala que é uma ditadura, mas o que era Cuba antes da ditadura? Sabe o que é engraçado? Engraçado é que esses caras defendem esses países comunistas, socialistas e tudo mais e não mora lá, cara. O pior de tudo é isso. Os caras não nem sequer um dia foi em Cuba para saber como é que as pessoas em Cuba vivem. Se esse povo passar um mês, o que a população de Cuba passa, esse povo que morre, cara. Uma pessoa igual essa aqui que é fraca, porque um homem pra estar desse jeito aqui, com certeza é um homem fraco, não aguenta porra nenhuma. Esse cara que morre, um mês lá. Um país bem mais rico do que hoje. Um país analfabeto. Bem mais rico do que Um país hoje. extremamente desigual. Então tá bom. Então melhorou a desigualdade com O cara tá falando que Cuba ainda se antigamente era pior do que é hoje. O cara tá falando que Cuba, atrás, antes do Chaves, era pior ainda do que é hoje, cara. Tem cabimento. Fidel Castro. Sabe qual foi a primeira medida do Fidel Castro quando eles conquistaram o poder? Qual promoção, Ele escolheu pô? a melhor mansão de Olha Havana lá. pra morar. Fala. E aí? Primeiro, por que você acha que o governo Lula é bom? Eu acho que o governo Lula é bom porque eles dão muita voz a várias minorias que no governo Bolsonaro não tinham nenhuma voz. Ah, é? Sim. A vida dos LGBTs, por exemplo, melhorou no governo Lula. Ah, eu acho que melhorou. Não melhorou, não. Teve mais morte no governo Lula do que no governo Bolsonaro em relação aos LGBT. Melhorou? Então por que as mortes de LGBTs aumentaram no governo Lula e diminuíram no governo Bolsonaro? Não, mas isso é fake news. Não, isso é Ah, fato. mas é tudo Pesquisem, se as sempre mortes de fake news. LGBTs não diminuíram no governo Bolsonaro, diminuíram. E aumentaram no governo Lula. E aí? Qual que é a fonte? Qual que é a fonte? Pesquisa aí, os próprios dados oficiais. Pode precisar. E aí? Tá bom, mas... Se isso que eu tô te falando é verdade, não foi melhor pros LGBTs do governo Bolsonaro? Sim, mas a gente pode considerar... Então pronto. A gente pode considerar que na época da pandemia ninguém saía de casa, não tinha tempo pra matar ninguém, não. Sim. Sim, fora isso. Fora isso, a gente teve uma crescente, porque sempre vai crescendo as coisas, tipo como a inflação, também foi crescendo. As coisas vão crescendo naturalmente. Vão crescendo quando o governo comete erros. E daí as coisas crescem. Sim. Tá, agora você acha mesmo que um governo é melhor para as minorias quando ele faz com que a economia progrida e ele é responsável fiscalmente, ou quando ele ferra a economia em nome de populismo? Qual que é melhor para as minorias? Eu acho que o que é melhor para as minorias, com certeza, é o que ajuda não só no papo, mas na atitude. Sim, fato. Sim, mas eu acho que justamente o que o Bolsonaro deixou de fazer é essa parte da atitude. Duro, cara, é duro. Eu não sei por que esses caras defendem isso, cara. Não sei por que os caras ficam defendendo isso de unhas e dentes, cara. Eu não consigo entender como que uma pessoa, por mais que você desenhe, você faz o mapa assim certinho, bonitinho, você coloca o gráfico assim, ó.
O cara deixou as contas públicas do país no verdinho. Agora esse, ou seja, com dinheiro no bolso, o país estava com dinheiro no bolso, sobrando. Agora, este aqui não. Além dele ter quebrado o país todo, tá todo mundo devendo. A dívida pública está chegando em 10 trilhões. E o cara ainda não consegue enxergar. Eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Eu acho que com o governo dele, ele não tinha nenhuma proposta, e as propostas que ele tinha, ele simplesmente, as propostas que ele prometeu pra galera da direita, ele não cumpriu. Você acha importante que as pessoas, minorias ou não minorias, tenham saneamento básico? Com certeza. Qual foi o governo que aprovou o marco do saneamento básico para expandir o saneamento básico para... Eu quero ver quem que ele vai falar, cara. Eu quero ver quem vai falar. Eu tenho certeza que ele não sabe a resposta. A resposta foi o Bolsonaro, mas ele não sabe a resposta, o cara não sabe. Vamos ver quem vai falar. Todos. No governo Bolsonaro. Mas ajudou a minoria ou não? Mínimo. Então pronto. Você falou que o Bolsonaro não fez nada efetivo. Eu tô te dizendo coisas efetivas que ele fez. Sim, ele fez coisas efetivas. Então pronto. Mas na parte, Então ele ajudou as minorias. mas Mais que o Lula. em específico, eu acho que o Lula, ele Aí tá vendo? O cara fica querendo argumentar, até tentar achar um erro pra falar que o cara foi ruim, cara. Só que o cara não tem. Não existe, cara. tem uma base, porque o Bolsonaro ele tem aquele discurso racista, tem o discurso homofóbico. Ah, é? Bolsonaro é racista? Por quê? Tem um vídeo que ele falou Claro. do cara Primeiro falou das minorias, falou que o Bolsonaro não ajudou ninguém, das minorias que não tem voz, com as minorias não tem voz com ele. Agora já partiu pro racismo. Aí depois, sabe pra onde que ele vai? Provavelmente ele vai pra vacina. Escuta, é a mesma narrativa. a filha dele namora com preto. Não, isso é mentira. Posso explicar pra você que é mentira? Ele deu uma entrevista pro CQC e o CQC perguntou pra ele assim, olha, se o seu filho fosse gay, o que você diria pra ele? E daí ele responde, se meu filho fosse gay, eu não ia concordar, mas ele ia continuar sendo meu filho. Ele disse isso. Eles pegaram essa resposta, cortaram e colocaram uma resposta perguntando sobre se o filho namorasse uma negra. Tanto que o CQC distorceu que o Bolsonaro processou o CQC na justiça, a justiça determinou que o CQC entregasse as fitas e sumiram com as fitas. Pode pesquisar. Não, tá bom. Ou seja, distorceram uma fala dele, ele nunca disse isso. Quando ele falou que ia acabar com o bloquinho, que bloco... Às vezes, essas discussões de rua aqui, sabe o que eu penso? Eu acho que assim, os caras querem defender uma coisa que não tem como defender, mas acaba que fica muito rasa, porque realmente os caras não têm muito argumento, sabe? Eu percebo isso. Tanto o Pavanato, como o Fernando Holliday, como esses caras que vai pra rua, sabe, questionar a turma, não, sabe, não tem profundidade nos caras que sentam pra prosear, aí fica muito, estranho. Que é contra a família, Ele nunca falou que ia acabar com o bloquinho. ele falou que ia acabar com Não. o bloquinho. O cara vai concordar, Fala tudo isso bem. antes dele ser eleito. Não falou que ia acabar com o bloquinho. Ele pode ter falado de financiamento público de bloquinho, que daí eu concordo, não tem que ter mesmo não. Tá certo então. Mas Tá certo. E aí, qual outra coisa que você acha? Mas então me fala uma coisa boa do governo Lula. Uma lei, um projeto, algo que o Lula tenha feito que seja bom pro país. eu acho que o Lula ele investe mais em programas sociais que o Bolsonaro. Isso é fato. Quem aumentou o Bolsa Família? Então, mas quem criou o Bolsa Família? Mas quem aumentou? Porque Quem criou foi o Fernando Henrique Cardoso, não foi o Lula, não. uma coisa é você pagar 90 conto, 100 conto com uma pessoa que ela não vai conseguir comprar praticamente nada. Outra coisa é você dar uma renda decente, que é 600 reais, pra pessoa conseguir comprar aquilo que ela precisa. Quem fez isso? Quem aumentou? Pode ter sido Bolsonaro, mas Então pronto. Mas quem criou Mais uma vez. Se você mudar minha Não foi mente, o Lula. eu tô aberto. Ele falou que foi o Lula, mas não foi o Lula. Não foi o Lula, foi o Fernando Henrique Cardoso. Você tá aberto. E você não tá falando com esquerdista louco, não. Você é um cara aberto. Sou um cara aberto. Boa. E qual é o ideal da política econômica do Brasil? O ideal para a política econômica brasileira é a gente adotar um modelo. A gente está, por exemplo, 40 anos atrás, a gente tinha o Brasil e a Coreia do Sul. Certo, A Coreia do Sul ela tinha o mesmo PIB per capita e renda per capita que o Brasil. certo. Hoje, 40 anos depois, a Coreia do Sul é um país desenvolvido, PIB per capita altíssimo, renda per capita altíssimo. O Brasil continua na pobreza. Tem LG, tem Hyundai lá dentro. A Coreia do Sul é topíssima, filho. Totalmente diferente do que esse povo aqui, ó. Que esse camarada aqui, ó, defende. Porque esse cara aqui defende a Coreia do Norte, totalmente. Então, não adianta, filho. Capitalismo é o mais brabo mesmo. Durante toda a história, a gente investiu no desenvolvimentismo, gasto público.
E até hoje o Brasil continua sendo pobre. Eu acho que se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que mudar as nossas iniciativas. Então o Brasil tem que parar de ser desenvolvimentista e parar de atrapalhar o empreendedor. Hoje você paga no Brasil, em média, aí no consumo, 50%. Você paga no total de impostos 31%. Não existe país em desenvolvimento no mundo que pague taxas tão altas quanto o Brasil. Se a gente não reduzir isso, não reduzir a burocracia, não deixar as pessoas trabalharem e empreenderem, o Brasil não vai se desenvolver. Tá. Então esse para mim é o modelo. Em vez do governo querer ajudar, é o governo parar de atrapalhar. Eu prefiro que o governo não me dê nada e cobre menos impostos de mim do que ele me dê tudo e depois tome tudo de mim com a outra mão. Perfeito. Mas daí em 2026, você vai apoiar o Flávio Bolsonaro? Com certeza. Não, vai não, ele vai apoiar o Lula. Ele vai apoiar o Lula. É lógico, né? Ele vai apoiar quem? Quem que você acha que vai apoiar? O Boulos. É lógico que é o Flávio, né, meu parceiro? Você tá doido? O Bolsonaro tá preso, rapaz. Você acha que o Flávio Bolsonaro tem esse tipo de política? Com certeza, muito mais que o Lula, muito mais próximo disso. A família Bolsonaro acabou com o Brasil. Desculpa. Não, mentira. Não, Mentira. A família Bolsonaro pensa nela própria. Se o Bolsonaro pensasse no futuro do Brasil, ele não tinha defendido os filhos deles. O Bolsonaro Quando que ele traiu defendeu? o Brasil. Quando que ele O defendeu? Bolsonaro traiu o Brasil. Quando que ele defendeu? Quando ele, pela Esse cara aqui tá chapado, entendeu? Por isso que eu tô falando que essas conversas de rua aqui é muito estranho, porque o cara tá chapado, ele sentou ali, ele quer defender a pauta dele e nada. Eu acho que só se Jesus descer na terra pra mudar a posição dos caras. Ou não, né? Porque olha o jeito que o cara tá. PF pediu pra trocar o diretor porque tava investigando o filho dele por conta da rachadinha. Não era por conta da rachadinha. Se ele não quiser defender os filhos dele... Posso falar? Fala. A questão da rachadinha... Eu acho que o Bolsonaro não é solução. Posso falar? Eu acho que a gente tem soluções melhores para o Brasil. Não acho. Você não acha que... Você acha que o Bolsonaro é a única solução? Eu acho que a melhor solução com o chance de ganhar é o Flávio Bolsonaro. Olha os caras, olha o naipe desse caboclo aqui. Olha aqui. Olha a turma que aparece atrás. Olha. Disparado. E primeiro, esse papo da rachadinha, o Flávio nunca foi condenado. Nunca foi condenado. Não, calma aí. Nunca foi condenado. É diferente de nunca foi verdade. Não, mas pra você dizer que alguém é corrupto, você tem que ter um processo justo. Você não concorda? Você não concorda? Milzão, hein? Milzão. O Lula devia estar preso, assim como o Bolsonaro. Não, por quê? O que o Bolsonaro fez pra estar preso? Vai, fala aí. O que ele fez pra estar preso? Jair Bolsonaro. Esquece o filho dele, Jair. O que ele fez pra estar preso? O Bolsonaro... O que ele fez? Covardia qualificada. Isso é crime? O artigo constitucional que você está falando, ele está tratando de deserção ou de você trair o seu país para prejudicar ele de alguma forma. É isso. Isso é o que a Constituição está falando. O Bolsonaro em nenhum momento fez nada relacionado a isso. Tanto que ele nem foi processado por isso. Ele tem Você está viajando. Ele tentou golpe de Estado? Meu Deus do céu, cara. Eu falo que é sempre uma narrativa muito louca, cara. É muito simples. Você que não sabe, coloca aí. Para se considerar um golpe de Estado, o que precisa ser feito para ser um golpe de Estado? Pesquisa aí que vocês vão ver. Não existe golpe de Estado sem o exército do Estado do seu lado, sem armamento. Não existe golpe de Estado sem o exército e sem arma. Só isso aí, a tentativa de golpe já cai por terra. Não existe isso. O cara foi preso por perseguição política. Todo mundo que tem no mínimo 2 neurônios sabe. Mas essa turma existe na narrativa. O artigo que o Bolsonaro quis usar estava na Constituição ou não? Se tentar um golpe de Estado... Estava na Constituição ou não? Ele não te fala, responde. Estava? O artigo 142 está na Constituição? Qual é o artigo 142? Que é o que o Bolsonaro queria usar na suposta minuta de golpe. Está na Constituição? Descreva esse artigo. Ele fala sobre decretar uma espécie de estado de sítio. É isso que é um estado de sítio? É um estado de exceção. Estado de exceção é um estado de guerra. Sim, beleza. Se é um estado de guerra, ele não Agora deixa eu te perguntar. Pena de morte. Agora deixa eu te perguntar. Covardia qualificada. Mas ele quis fazer, ele cogitou usar o artigo, ele não usou. Bolsonaro cogitou usar esse artigo, conversou com os ministros. Esse artigo submetia a decisão ao Congresso Nacional. Existe golpe com aprovação do Congresso Nacional? Inclusive do PT? Não sei. Não tem como. Não tem como, eu tô falando, cara. Nossa. Como que eu vou dar um golpe usando o Congresso? Usando o artigo constitucional e o Congresso. O Bolsonaro conversou sobre usar um artigo. Não quis usar, não usou. Isso é golpe de Estado? Você acha que existe justiça no Brasil com esse STF? Não. Então, não, exatamente. Você acha que a prisão do Bolsonaro é justa? Acho.
Por quê? Porque Eu acabei de te mostrar aqui que o Bolsonaro só cogitou usar um artigo constitucional e nem usou. Aí você tá me dizendo que é justo. Pra mim, Você tá coadunando com a injustiça. Calma. Você tá coadunando com a injustiça. O Lula tá solto por corrupção. Posso falar O Bolsonaro tá preso por tentar usar um artigo constitucional. Isso é justo? Você é falso. Você acha que você vai converter a mente de um petista? Eu Claro garanto que pra você. não, lógico que não. Você é doente, a doença mental tá instalada na mente de vocês. Que muitas. Você Tá quer vendo? converter um petista? Muitos. Tá bom. Você quer converter um petista? Muitos. Olha a cara dos caboclos aqui em volta. Olha a skin dos caras. Olha aqui. Olha o naipe, filho, dessa turma aqui. Nossa senhora, pô, filho. Você é um falso, Olha, tá olha. vendendo covarde. Boa. E você é outro. Mas você não olha a minha cara. Boa, dá Você licença. não tá olhando no Dá meu olho. licença, dá Você é um licença. falso. Vamos- Ô, ô. Deixa eu debater com ela, Você por é favor. um Dá falso. licença. E o Lula Bolsonaro não vai vencer. E sabe, a culpa é sua que o Lula vai vencer em 2026. Você é a culpa Vem, senta aí. é sua que o Lula Vem, vai vem. vencer em 2026. É TikTok ou não Pera é? aí. A turma já começou muito alto. Comentar. Todo mundo dentro do carro. TikTok? Os dois. Acaba com esses Os dois. É, os dois. É, o mais votado do Brasil. Chupa. Eu sou o mais votado, chupa. Qual o governo que estava envolvido no mensalão, no petrolão, no escândalo do INSS? Qual? Você tomou vacina? Tomei. Agradece o Bolsonaro, ele comprou. Não foi ele não, tá? Foi? Mas foi quem então? Quem que foi? O Lula? Foi o Lula que comprou? Quem que foi que comprou a vacina? Quem que foi? Fala pra nós. Governo federal. Depois que ele foi apertado, Não. tá? Quanto Lógico, tempo sim. depois da aprovação da Anvisa, o Brasil começou a vacinar, o governo federal? Uma semana. Se ele tivesse Uma começado- semana. Não foi uma semana. Uma não. semana. Lógico que não. Pesquisem, uma semana. Você acha certo um governo gastar R$1 milhão com uma escola de samba no carnaval para homenagear ele na véspera de eleição? Não, mas a questão é que o governo gastou R$1 milhão com todas as escolas de samba, assim como sempre foi. Não, ele direcionou para a escola de samba que ia favorecer Mas, ele. tipo, o governo Lula, não só o governo Lula, mas tipo, o governo federal sempre coloca R$1 milhão para cada escola de samba. Sim, mas tá Porque certo. foi acadêmico de Niterói, né? Mas você acha certo? Mas não, o que eu tô E falando ele é que aparecer lá desfilar na véspera de eleição? colocou o mesmo dinheiro para todas as escolas Tá bom. de samba. Mas Ah. a minha pergunta não é A pergunta é, você acha certo um cara fazer propaganda política no ano eleitoral antecipada? Só responde. Minha pergunta é, um presidente na véspera de eleição pode aparecer num desfile de uma escola de samba homenageando a ele? Tá desfilando. Não, o Bolsonaro foi condenado por abuso de poder econômico, tendo participado e dando discurso no 7 de setembro. 7 de setembro. O Lula, ele tá agora 7 de setembro. O cara foi condenado pelo fato de estar discursando no dia 7 de setembro, cara. E o Lula foi desfilar no ano eleitoral numa escola de samba qual ele destinou R$1 milhão e o cara ainda acha que isso é defensável. Não é. É só no Brasil que pessoas discutem isso. Em qualquer outro lugar do universo a que não seja política de esquerda, isso não é normal. Isso não existe. participando de um desfile, ele participou, ele apareceu no palco. Você tá falando daquele lá do Imbrochável, que eles chamam o pessoal pra- Isso, exato. Ele foi condenado por isso. Você não acha que o Lula tinha que ser condenado também? Fizeram uma apresentação, apresentando ele como o herói do país. O Bolsonaro, de fato, foi lá no 7 de setembro. Sim, e discursou. Subiu no carro de som e ele fez um discurso político, né? O Lula não fez um discurso político. Não, ele não fez discurso político, fizeram por ele. Não, mas ele não tava lá. Essa que é a questão da... Ele tava. E eu acho que tava, todo mundo tá gritando Lula, 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 como que não, cara? Olha, quem que é esse aqui? Ah, mas Quem é aquele? Se aquele não for o Lula, é quem? ele saiu nos carros alegóricos. Não, mas ele entrou na pista, na frente de todo mundo, cumprimentou o chefe das escolas de samba, depois ele subiu lá no camarote que ele tava acenando pra galera, ele fez tudo isso. Sim, ele fez tudo isso, mas É. ele não fez parte do rolê. Isso que eu Ele tô- fez? Não, mas, O rolê foi sobre ele. Não, mas o nosso papo originalmente era se o governo do Lula foi bom ou mal pra população. Era esse tipo de... Mas isso pra mim é um dos sintomas. Porque, por exemplo, você acha que o governo Lula, um governo bom, ele é um governo corrupto? Não, claro que O não. governo do Lula é corrupto? Claro. Conversa, todos os governos são corruptos. Não, Não. você tá fugindo. Eu acho que é o seguinte, cara, a partir do momento que você tenta colocar alguma coisa que seja de
Uma coisa que seja ser na cabeça de uma pessoa que tem no mínimo 2 neurônios, beleza, você vai trocar uma ideia bacana, o cara vai falar alguma coisa a respeito, mesmo que é um pouquinho assim, o cara vai conseguir falar o que o Lula fez de bom. Mas quando você vai colocar, você sai na rua para você poder conversar com pessoas que estão bêbadas e tudo mais, para conversar de política, normalmente, ainda mais com petista, nem são sai muita coisa. Imagina um cara bêbado, não sai, não tem como. É, é irreversível, não sai. Você pode tentar, vai lá, dá a volta que você quiser e tenta conversar com uma pessoa petista que você não vai conseguir converter o cara nunca. Então, tamo junto, é nóis.